Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista, sou apresentadora aqui do videocast Profissões da Economia Criativa. E esse episódio é apresentado pelo Curto Circuito, Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa, que foi um evento que a gente fez em várias cidades do Brasil, de bate-papos com profissionais da economia criativa. A edição de 2023 do Curto Circuito foi apresentada pela Zilor Energia e Alimentos. Teve patrocínio do consórcio Embracon e da Sotrec. Teve apoio da Drico Impermeabilizantes e foi uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal do YouTube Utopia 2222, da Carbono 60, da Branca Leone Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, estou com um brinco prateado, um batom rosa, tenho olhos castanhos, estou com uma jaqueta toda colorida, meio, sei lá, anos 70, estampada. E eu estou aqui com a Rita Teles. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, Thaís. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Imagina, uma honra. Também já vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta. Uso dreadlocks, hoje eles estão de lado, eles têm algumas miçanguinhas na ponta, transparentes. Eu estou vestindo branco, porque hoje é uma sexta-feira, e de sexta-feira eu visto branco, porque é o dia de Oxalá. Então, permaneço com essa energia o ano todo, toda sexta, né? Estou usando batom marrom, amarronzado, estou usando um óculos branco, lentes transparentes, tenho um sorriso largo. E é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso. Aliás, linda sua armação. Obrigada. Eu estava comentando com a amiga que eu queria muito ter um óculos com a armação branca, mas nenhuma fica legal Não em fica mim. bom? Eu encontrei essa, foi um achado, assim. A minha amiga falou a mesma coisa. Eu encontrei uma que foi aquilo. Eu falei, ainda não encontrei essa. Rita, você faz muitas coisas na área cultural. É atriz, produtora, ativista, presidenta do SATED de São Paulo. Exato. Várias coisas. Vamos começar falando, então, sobre o seu trabalho como produtora do Núcleo Coletivo das Artes, né? Conta pra gente o que é. Núcleo Coletivo das Artes completou 10 anos em novembro de 2023, 10 anos de existência, né? Só falando um pouquinho do histórico, ele marca essa data de novembro, que eu escolhi, essa data de 23 de novembro, marca a minha transição, saindo do mundo corporativo para ficar na cultura. Cara, isso é muito legal de falar, porque algumas pessoas do nosso público tá nessa transição, sabe? Que, quero trabalhar com arte, com cultura, mas e aí? Vou fazer isso? Como eu faço? Como que foi essa transição para você? Então, eu tenho uma carreira de 15 anos no mundo corporativo. A minha primeira formação é Ciências Contábeis. Então, 15 anos de Ciências Contábeis. Eu passei por 2 grandes multinacionais, uma americana e uma espanhola. E nesse processo todo, nas 2 empresas aconteceu a mesma coisa. Eu sofri racismo estrutural, muito forte, assim, né? Pensar que isso aconteceu há pelo menos nos últimos 20, 30 anos, o tema da diversidade, eles não estavam contemplados, né? Não era uma discussão, não era um ponto que as pessoas se preocupavam dentro dos RHs, né? Então, eu sofri isso. Eu desenvolvi uma carreira, chegava um momento que eu tinha uma ascensão técnica e chegava um momento que aí travava, né? Na última empresa que eu estive,
eu substituía gerentes, eu coordenava equipes, mas eu nunca era boa o suficiente para ser supervisora ou gerente de cargo e de salário, né? Então, na primeira empresa aconteceu isso, né? Eu já era sênior nas atividades, mas não era vista como sênior para ser acolhida no cargo, né? Para ser promovida. Mudei, não enxerguei isso como racismo naquele momento, né? Porque o meu letramento racial, a minha certeza de ser uma mulher preta sempre tive. Negra naquele momento, né? Eu falo que eu me tornei preta a partir do momento que eu entendo, que eu resgato, que eu busco a minha identidade e tem a ver com esse processo de mudança, de sair do mundo corporativo para ficar exclusivamente na cultura. Nessa segunda empresa que eu estive, eu entrei na faculdade para fazer educação artística. Uau. Porque nessa anterior, tinha um grêmio que se preocupava com a qualidade de vida dos funcionários. Então, tinha ali curso de teatro, aula de canto. E eu comecei e não parei nunca mais. Então, eu tenho mais de 20 anos de carreira como atriz também. Nossa! Né? Que eu comecei lá nessa empresa. E aí... quando foi 2017 que eu saí de lá, que eu fui para essa outra, eu ainda continuei 1 ano no grupo de teatro. Né? 2007. Fazendo teatro amador, né? Com eles. Falei, não, vou profissionalizar. Entrei na Universidade São Judas Tadeu para fazer o curso de educação artística com ênfase em artes cênicas. E concluí o curso em 2011. E aí, em 2011, que eu ainda estava nessa outra empresa, nessa última, né? Eu fiquei muito ansiosa para entender o que eu faria a partir dali. Então, em 2011, eu vou para a educação também. Eu trabalhava durante o dia e, à noite, eu dava aula de educação artística na rede pública. Né? Tinha uma categoria... Trabalhava no meio corporativo. Trabalhava no meio corporativo. E fazia jornada dupla. Porque era uma forma de eu começar um processo de transição. Né? Então, eu vou para a educação... Na educação, eu não tinha a licenciatura, mas eu já tinha a licenciatura em educação, mas eu já era licenciada em artes. Então, eu podia dar aula para o ensino médio. Né? Então, comecei a dar aula para o ensino médio de artes e isso mudou a minha vida. A partir dali, eu já sabia, eu já tinha um plano de mudar, de sair do mundo corporativo. Mas ali foi um lugar que eu entendi que foi onde eu tive a certeza de qual seria a minha contribuição para o mundo. Eu não queria mais continuar contribuindo para o enriquecimento de quem era rico demais, que eram as empresas naquele momento. E aí, quando eu me deparo, eu dei aula em 2 bairros que foram chave, assim. Uma foi perto da comunidade do Heliópolis, em que ali eu cruzei com adolescentes dali daquele território, com alunos que estavam em situação de liberdade assistida. E isso foi me abrindo, foi me despertando para esse lugar, para qual é essa contribuição que eu queria deixar mesmo. Sabe? E ser professora de artes fazia toda a diferença. Porque existe uma triste realidade dos professores, de rede pública, principalmente, que muitos estão nas escolas... escolhe isso como profissão, mas também para complemento de renda. Né? Então, a pessoa não necessariamente está ali de todo o coração, exercendo o seu ofício. Então, tinha uma carga de preconceito muito grande com relação ao bairro, né? E com relação àquelas pessoas. Então, eu nunca suportei ficar na sala dos professores, que tratavam os alunos como aqueles marginais... ali não tem jeito. Gente. Sendo que o papel do educador qual é? Né? Então, esses meandros todos que eu lidei serviram de impulsionador para mim. Né? Aí, no segundo ano, depois disso, eu dei aula no bairro em que eu vivi minha vida inteira, na Vila Alpina. E ali reencontrei algumas pessoas, criei vínculos que eu tenho até hoje, né? E até que eu acabei rompendo também com a educação nesse sentido. Depois eu fiquei só na arte e educação, só dando aula de teatro. Né? Então, saí ali do ensino formal, mas foi um momento muito de mudar a chave, assim. Né? Então, eu rompi... Ali, eu ainda estava no mundo corporativo,
Tive essa certeza. Quando foi em novembro de 2003, eu pedi a conta e joguei tudo para cima, assim. Nossa. Então, aquela segurança... 2013, né? 2013. Tô confusa aqui na linha do tempo. Você tá me ajudando. Obrigada, Thaís. Então, aquela certeza que eu precisava de ter que construir a minha própria história nas artes e na cultura, ela veio ali com uma coragem de... Principalmente com a minha rede de apoio, né? A minha família foi imprescindível, porque... jogando tudo pro alto. Porque quando a gente pensa em jogar tudo pro alto, o que é esse tudo? Né? No conceito do brasileiro. É você ter uma carteira assinada, o seu bom salário mensal. Os benefícios. Todos os benefícios. O plano de saúde. O 13º. O VR, o VA. O 14º, porque muitas vezes essas empresas tinham, né? Essas multinacionais. E o sobrenome da empresa, né? Porque é isso, currículo. né? Né? E aquelas férias de 30 dias por ano. Sim, que as pessoas vão pro Nordeste. Isso. Né? Né? Então, era tudo isso que eu estava jogando pro alto. Sim. E foi uma escolha difícil. Porque as pessoas, elas acreditam que esse é o único caminho. A carteira assinada, né? E acham que é algo que não vai mudar. É algo garantido. Mas nada é garantido. Nenhuma garantia. Nada. Nenhuma garantia, né? Então, teve essa mudança de chave que me ajudou. Então, eu tive esse apoio da minha família, da minha rede de apoio. E outra coisa que foi importante para mim é que eu tinha um projeto de vida até então que eu não pari gente. E eu tô com 46 anos, vou completar 47 o mês que vem. E a vida aconteceu, né? Teve um momento em que eu pensei em ser mãe. Um momento que eu estive casada, foi bem nesse período que eu tô contando para vocês. Que quando minha vida mudou num 360, que foi carreira de contadora, marido, foi tudo pro... Olha! Né? Foi 2013 isso? 2013. Nossa, 2013 também mudou muito a minha vida. É? E eu tava conversando com outras pessoas que falaram que 2013 foi Será o que ano. foi um portal? Pode ser, né? Nossa, tem foi isso, nossos né? planetas. É que no meu caso, tava no retorno de Saturno. Tá. Então, também dizem... Saturno. Esses dias eu vi um meme do Saturno. A Terra falando com Saturno. Aí eu vi você mandou o cara embora? Você, quem? Quem é esse? É muito engraçado. Muito bom. Mas tem um movimento energético, né? Que a gente não pode desconsiderar. Mas foi um ano muito importante para mim. Super, foi um período de vida, 2013, 2014, que foi muito importante. Foi uma assim, revolução. Que mudou minha vida para sempre, assim. E essa pessoa que vocês estão vendo aqui... Eu não era essa pessoa. A de ontem também, né, gente? Ontem eu era outra pessoa. Mas eu era uma pessoa muito diferente. Era uma pessoa que estava presa a dogmas da igreja evangélica. Vocês estão vendo esses dreads nesse comprimento? Meus dreads são na altura... passou dos ombros já. É natural esse dread. Eu cultivo há mais de 4 anos. Fez 4 anos. E aí, eu tinha o cabelo nesse comprimento, mas com alongamento liso. Né? Então, tinha ali uma postura que aquele ambiente, aqueles lugares que eu vivia, que exigia de mim uma outra, né? Uma ainda outra estética. Né? Na vestimenta. Inclusive, nesse processo dessas empresas, foi a primeira coisa que eu comecei a romper. Eu parei de alisar o cabelo. Ótimo. Eu parei de usar tailleur. Né? Aquele dress code que você tem de empresa, que tem que ser o meu pé de mulher preta, assim, que é o meu pé chato, tem que caber naquele escarpão. Eu adorava escarpão, mas, né, gente, fica muito elegante. Eu adoro. Fica elegante, né? mas eu acho muito bonito. Desconfortável. Mas era uma forma. Hoje eu tenho a consciência que era uma forma. Então, ali começou aquela revolução. Antes mesmo de eu sair. Eu já estava prevendo, as coisas já estavam se desenhando. Não foi uma virada de chave. Né? Foi um processo. Né? E esse resgate de identidade também. Eu tenho no meu histórico, o histórico da minha família... infelizmente, os meus avós morreram muito cedo, os pais da minha mãe, mas a história que a gente sabe é que o meu avô é africano, o pai da minha mãe, então é uma geração acima da minha, só uma, né, geração de ascendência, e a gente não sabe, né, eu não consegui, embora eu pesquise isso, entrevistei todas as mais velhas da minha família que estão vivas, fui a Minas Gerais para entrevistar as pessoas do lugar e eu não consegui
encontrar histórico sobre a história do meu avô. Mas fiz teste de DNA, enfim, fui por outros caminhos. Estou indo por outros caminhos, mas isso a gente fala um outro dia. E né? Aí, então, nessa época, você criou o Núcleo. Então, a Núcleo, quando eu mudo, eu já entro num projeto de teatro, de uma peça de teatro, com uma amiga, que é a Patrícia Faria. Era um texto do Walner Danziger, que chamava Vênus de Aluguel. Né? Então, a gente entra nesse projeto, são 2 mulheres que dançam numa casa noturna. A outra, né, a outra personagem, ela faz programa ali, ela dança, mas ela faz programa, e a Camila não. A Camila, que era o meu personagem, ela faz para complemento de renda. Então, ela trabalha numa lanchonete durante o dia, trabalha à noite nesse lugar, usa máscara, não se compromete com nenhuma outra coisa, mesmo com esse compromisso de complementar a renda. E a outra acha um absurdo. Só que a outra é uma mulher branca e a Camila é uma mulher negra. Então, é uma série de estigmas aí, né? E ela tem o sonho de ser atriz, a Camila. E a outra tira sarro. Imagina, curso de teatro, você... né? Bem racista, assim, né? Expondo uma realidade, né? E muitas vezes que é de meninas que sonham em ser atriz. Sim. Então, essa peça... a gente começa o projeto dessa peça, logo na sequência, assim. Logo que eu entro, que eu largo tudo. E eu começo a produzir essa peça. Porque é isso, né? Pensando na economia criativa. Né? Aí, no caso, não é nem criativa, é economia solidária. Né? Da gente mesmo. Economia necessária. Com o que a gente vai fazer? Com o que a gente tem. Quem é o corpo, o diálogo, né? Eu tinha algumas ferramentas, né? Então, eu começo e vou produzir essa peça. Encontro espaços. Eu nem sabia que eu estava fazendo produção. Né? Mas eu fui atrás de espaço para ensinar. A gente fez essa peça num espaço na Vila Prudente e um espaço na Fradique Coutinho, em 2 espaços diferentes. A gente produz um cenário, a gente cria ali um cenário, consegue reproduzir, criou né, um projeto, conseguimos uma pessoa para desenvolver esse projeto. Então, a gente cria ali uma bancada com espelho, que é onde a peça se passa inteira, né, basicamente. A gente pensou o figurino, a gente foi atrás do figurino. Então, a gente pensou a trilha sonora, a gente pensou os adereços. Tem uma cena que é bem poética, que a Camila, ela faz como se fosse um manto de Nossa Senhora. Então, a gente produziu isso, né? Costurou, fui atrás do veludo, da borda dourada. Então, depois ela vira, e aí, no outro lado, é um veludo vermelho molhado, que aí ela faz um canto para Iansã, para Oiá. E, assim, a gente fez tudo. Uma direção criativa também, né? Tudo. Então, e aí... mega aprendizado. E aí, o espaço em que a gente encenou não era um espaço teatral, então eu vou atrás da parceria para arrumar as mesinhas bistrô, que era o mais adequado para aquele espaço. Então, assim, fez uma produção ali mesmo, né? E aí, venda de ingresso, a arte, né? Não tinha Canva. Né? Era PowerPoint, assim, perderam horas para fazer um flyer. Né? Então, fizemos aquela produção, né, coletiva. É óbvio que não foi... né? Mas o nome Núcleo Coletivo das Artes já estava na minha cabeça antes de eu mudar. Eu queria fazer, ainda não tenho essa empresa fixa, física. Né? O ano passado ela quase nasceu física, mas o espaço que eu tinha me apaixonado não deu certo. Então, eu já tenho também um diálogo com outros artistas para criar esse espaço físico, que é onde vai ter... Vou contar aqui para vocês meu sonho, tá? Ai, conta. meu sonho não, meu projeto. Que às vezes eu falo sonho... Tem uma amiga minha que me dá bronca quando eu falo que eu não tenho sonhos, que eu tenho projetos. Isso. Ela falou, não, a gente tem que sonhar. Mas às vezes, para mim, sonho fica uma coisa tão etérea, assim, tão impossível também de realizar. Então, eu tenho um projeto... um objetivo. Um objetivo de ter a Núcleo Física, que é um espaço onde vai ter ali a minha biblioteca dos vários livros de cultura preta, a maioria que eu tenho, os livros de teatro. Vai ter ali um café com jardim de inverno, vai ter estúdio de gravação, vai ter estúdio de fotografia, vai ter sala de ensaio, vai ter estúdio de dança, vai ter estúdio de podcast, é um espaço, então... vai ter um espaço literatura. Então, as pessoas com as quais eu trabalho, os projetos que eu trabalho, todas elas sonham também um espaço dentro da Núcleo.
Tá. Entendeu? Então, é quase ali... Ótimo. Talvez vai nascer como uma collab mesmo. É. Entendeu? Não, e é perfeito hoje em E dia. é perfeito, né, gente? Nossa. Porque hoje em dia, quem é que consegue? Quem é que tem financiamento para fazer coisas grandes? E Porque é é um muito mais projeto rico grandioso, né? também fazer em colaboração, né? Thaís, eu não sei fazer sem ser por colaboração. Que ótimo. Eu sou uma pessoa que eu sou da coletividade. Eu sou uma boa aquariana. Que Ai, pensa ótimo. coletivamente. Eu falo que eu penso super bem a partir da ideia das pessoas, né? Perfeita. Para impulsionar. Então, para divulgar, a Núcleo tem muito essa característica. Quando eu coloco no release isso, né? Que eu sou criadora, divulgadora, fomentadora de arte e cultura preta, de brasileiros e africanos. Né? Isso dá para perceber no Instagram de vocês, que você sempre faz repost de outros projetos. Exato. Então, eu acho muito bonito isso. Na verdade, são outros projetos, não são projetos que eu estou envolvida. Ou como elenco, ou como produção, ou como coprodução. Então, tudo que eu posto, realmente, eu tenho um envolvimento, tem uma energia minha. E é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mais do que eu poderia. Pensando humanamente, pensando saúde, qualidade de vida, eu teria que fazer menos coisas, Thaís. Ou eu teria que ter mais condições garantidas financeiramente para acolher tudo isso de uma forma saudável, né? Eu tive um burnout há 2 anos. Ah, tá. Né? Então, não é saudável, né? Mas eu estou num processo também de formar outras pessoas. Tem duas meninas, 2 jovens, meninas pretas que trabalham comigo, que já estão, assim, muito com a minha pegada de produção. Muito, assim, muito. E como eu não tenho a condição, nem a intenção de prendê-las comigo, tem uma delas que já está fazendo produção para outras pessoas. Isso! Né? Então, bem com a minha cara. Então, assim, é uma sorte, é uma honra poder contribuir para lançar no mercado outras produtoras que têm a mesma qualidade de trabalho que eu tenho. Porque eu falo que eu tenho um diferencial, Thaís, é muito no afeto o meu trabalho. Né? Eu tenho uma preocupação, porque como eu falo que o meu diferencial é ser artista. Porque eu trato as minhas produções como eu gostaria que uma produção me tratasse, quando eu tô como artista. Você sabe isso como faz né? toda a diferença. De saber o que eu espero, de saber o que eu gostaria, de apontar os pontos delicados, as falhas. Porque tem muita falha. Né? Tem produtores... Eu tenho muita relação com outros amigos artistas. E eles comentam da qualidade de outras produções. Nossa, super. Que muitas vezes é uma banda, quando tá numa banda... A artista principal é tratada com zelo, com carinho, com cuidado e com afeto. A banda, não. Nossa. O que é artista sem a banda, gente? Nada. Tudo bem que a gente sabe que o mercado é precarizado a ponto de... eu não aceito essa relação de trabalho, a pessoa vai lá e troca. Mas as coisas não precisam e não tem que ser assim. Você precisa respeitar as pessoas e acolher, né? Então, a relação profissional da Núcleo se dá também no afeto. Então, no cuidado. Isso faz toda a diferença. E eu tenho a sorte e a tristeza de ter uma fila de artistas me esperando para serem produzidos. Que eu vou contribuindo da forma que eu consigo também. Porque eu não consigo pegar alguns artistas para produzir, mas eu falo, olha, o caminho é esse aqui. Se você quiser... E na maioria das vezes eu dou uma consultoria. Tá. Porque o mercado também sugere hoje em dia a autogestão. É ruim. Eu acho isso péssimo. Então, mas eu que sou artista, eu queria ser só artista, gente. Claro, eu adoraria ser só atriz, mas eu me tornei produtora por necessidade. Porque é a produção, é a direção de produção que paga minhas contas. Não é a atuação. Né? Então, você dá essa consultoria. Eu dou essa consultoria. E o que eu vejo que cabe à pessoa, eu sei que muitas vezes vai concorrer com artistas que estão comigo. Mas quando eu vejo um edital, que eu vejo que a pessoa tem condição de se inscrever, quando eu vejo oportunidade, eu mando para essas pessoas. Né? Mas eu ainda não consigo. Às vezes, né, tem um projeto específico, não, vou fazer tal show, ou vou fazer tal lançamento, mas eu tô lá. Né, na medida do possível, então... E aí, o grupo mais recente que você tem produzido é o Iluobá de Mim? O Iluobá de Mim, é o último. Então conta é o último e mais expressivo em todos os sentidos. Né? Primeiro porque... Pra quem não conhece, o que é o Bloco Iluobá de Mim é um grupo que foi fundado por mulheres
há 20 anos. Esse ano o ILU completa 20 anos. Nossa, E que hoje, legal. 2024, ele é um grupo que ele caminha para ser um grupo só com mulheres negras. Tá. Por que isso? Ah, eu achei Porque que já fosse, não ainda era? não é. Ah, Esse é o último carnaval que vai ter a participação de mulheres brancas. tá. Mas já desde 2017 ou 18, acho que foi 2018, que implementaram com uma comissão de heteroidentificação, né? Porque aí, quando as mulheres fazem a inscrição, é autodeclarado. E aí tem um perfil de mulheres negras que o ILU quer acolher. Né? Que são as que estão à margem da sociedade, que não têm um espaço seguro, né? Então, o ILU se configurou nesse espaço seguro para mulheres negras performarem, trocarem, se amarem com liberdade e segurança. Né? Que E isso massa. não tem a ver com não acolher as brancas. O ILU foi um espaço em que, durante muitos anos, acolheu, formou e deu condição, inclusive de letramento racial. Porque as pessoas brancas precisam ter essa consciência. Algumas saíram sem aprender nada? Saíram. Né? Porque quando a gente lança esse comunicado, a gente recebe, por exemplo, uma abordagem de uma jornalista que o ILU está expulsando mulheres negras mulheres brancas do bloco. Nossa. Então, não teve um gente. entendimento, muitas vezes, de algumas pessoas. Mas é sobre a gente, não é sobre as outras pessoas. Então, é sobre criar um ambiente seguro. Né? Então, no Carnaval de 2025, só mulheres negras. Tá. Né? Então, E tem são... uma temática, né? Então, o ILU, ele se preocupa em se ocupa em sempre femenagear, femenagem que incrível, de amei. mulheres negras, de personalidades vivas ou as que já estão no Orum olhando por nós e zelando, cuidando da gente. Né? E alguns temas também. Então, por exemplo, o Carnaval agora de 2024 é Família Franco Marielle. Ah, tá. Então, o que a gente está pregando? Todas as sementes que a Marielle plantou, que aí estão umas centenas, milhares de Marielles, né? Pelo que ela fez e por tudo que aconteceu e pelo impacto que isso gerou. E a Aniele como ministra e a família Franco, né? Como formadora desse campo fértil. E aí a gente vem fazendo uma relação com as famílias. É uma homenagem às famílias. Escolhendo a família Franco para representar, mas todas as famílias. Inclusive, esse carnaval, na inscrição, a preferência foi para familiares das integrantes. Para trazer para o bloco. Então, entrou tia, prima, irmã, sobrinha, né? Então, foi o mote. Então, sempre tem um tema de mulheres negras ou mulheres negras femenageadas. O Carnaval de 2023 foi a Sueli Carneiro. Ah, tá. Né? Então, Iluobajimi significa mãos femininas que toca para o rei Xangô. Xangô é o patrono do bloco, junto com Oiá também. Né? Então, é o casal Dendê também, então, essas mulheres tocando. E na tradição que acaba sendo Iorubá, né, do candomblé, que chega pra gente como candomblé da nação Queto, popularmente, né, o que é mais... Tem outras nações, né, mas o mais popular, mais conhecido, o culto aos orixás, é o candomblé Queto. Tá. Então, nesse culto, mulheres não tocam tambores. Então, foi pensado um lugar, um espaço seguro para mulheres poder performar também. Porque em outras culturas, mulheres tocam tambores, né? Na cultura africana... numa mais vasta... Na vastidão da cultura africana, de mais de 54 países, existem alguns lugares que mulheres tocam tambores. Então, aqui a gente faz essa mudança. A gente cria esse campo. Né? Então, Beth Belli, Nega Duda, Adriana, Aragão e Mafalda Pequenino, que estão no bloco hoje, que fazem parte desse processo de que criou lá atrás, depois do Oriaxé, que faziam parte de um outro bloco, o que é o Iluobajimi hoje, que vamos levar aí mais de 400 pessoas para abrir o Carnaval de São Paulo. E aí eu estou como diretora de produção. 2017, Carnaval 2018, 2019 eu estive. Primeiro ano no 2018, processo 2017, Carnaval 2018, eu estava no DMB. Tá. Processo 2018, Carnaval 2019, eu estava na dança. Mas é legal. isso. O 2019 foi Elia de Itamaracá?
Não, Lia de Itamaracá foi 2020. Foi o último antes do apocalipse. Foi esse que eu vi. Você viu? Eu vi. Pois é, esse eu já não tava. Esse eu estava só no Iluinã. Tá. E aí, depois passou o carnaval do Iluinã, eu fui para Salvador pra ter a minha primeira experiência no Ileaie. Que massa! Que não vou conseguir esse ano, 50 anos do Ileaie. Eu não vou conseguir estar lá, porque é isso, tá aqui, mas tudo bem também. É verdade, né? Você vai estar produzindo, não dá pra ter né? tudo. Eu até pensei no bate-volta, mas acho que eu não tenho Nossa, saúde para tudo isso. loucura. Vamos preservar aqui. E vai ser meu aniversário no sábado de carnaval. Ai, parabéns já. Mas é isso, o Ilu vem tratorando. Que legal. Né? É uma Que simbólico, né? Tipo, 10 anos, né? 10 anos e é uma escolha política. Eu poderia, quando me chamaram para uma reunião para fazer esse convite, eu falei, eu tenho condições? Não, não tenho condições. Mas eu não tenho condições de recusar também. Então, vamos juntas para ver o que é possível dentro desse processo. E a gente está avaliando o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser... a rota que precisa ser recalculada, quantas pessoas precisam ser aproximadas, né? Porque eu não estou sozinha, a gente escolheu pessoas de dentro do bloco para contribuir nessa produção. Ah, que bom. Né? Pessoas que já trabalham com produção, é um universo, né, gente? Pensa que dentro de 400 mulheres pretas, a maioria pretas. A mulher preta não faz uma coisa só. Não faz uma coisa só. Faz muita coisa. Então, às vezes nem sabe que faz produção e faz produção, porque você falou, né, no exato, mas são muitos ofícios aí dentro, né? Muitas profissionais. Então, a gente olhou, entendeu quais profissionais poderiam contribuir com esse processo, estão atuando, mas precisa mais gente, porque é muito grande. Mas precisa de dinheiro, precisa ser financiado, e Luabá precisa de um financiamento, Luabá precisa de uma sede, é humilhante. Gente, o processo do carnaval é humilhante. A gente conseguir lugar, porque a gente perdeu o espaço público. A gente ocupava o Vale do Anhangabaú. A gente não pode mais ocupar o Vale do Anhangabaú, porque ele foi privatizado embaixo do nosso nariz. E nós não pudemos fazer nada. E é uma humilhação para conseguir uma pauta lá. Porque tem a programação do dono do lugar nos próximos 25 anos. O dono do lugar. Né? Então, olhar, às vezes, para o Vale do Anhangabaú, ver tudo cercado de tapume, é de chorar, gente. Primeiro que já foi de cortar o coração, ver aquele cimentado, né? Sim, muito. Né? Aquele, tudo bem, tem espaço pra galera andar de patins e tem. Mas tinha antes também, né? Enfim, escolhas péssimas, sem consulta pública, né? Sem consultar a comunidade, né? A sociedade. Mas é isso, uns goela abaixo. Vamos votar bem, né, galera? Então, é isso. Faz quase um apelo aqui de que quem estiver assistindo esse podcast... esse videocast, que acha importante diversidade e conheçam projetos que fomentem iniciativas de mulheres pretas, precisa de uma sede digna, que acolha todo o nosso acervo de instrumentos musicais, porque é isso, o processo carnaval são oficinas de instrumentos. Olha... Djembe, alfaia, chequerê, agogô e canto, e dança, e perna de pau. Né? São uma oficina de mais de 6 meses, todo ano. Né? Então, a gente precisa de um espaço para acolher tudo isso. A gente tem agora vai completar 20 estandartes. A gente precisa de um lugar magnífico para expor esses estandartes, né? Então, precisamos de uma sede, precisamos de renda mensal para manter essa máquina funcionando. É um ecossistema. E vou te deixar aqui a dica para você chamar a Daiane Pettini para vir apresentar esse ecossistema qualquer dia. Nossa, muito. Porque ela é a coordenadora executiva. Ela criou, a partir de um projeto de... Não sei se foi de mestrado, acho que foi de mestrado. Tá. Esse ecossistema, ela pegou o Ilu, ela sistematiza porque o Ilu não é só o carnaval. É isso né? que eu ia comentar. Não é só o carnaval, tem um processo de arte e educação, né, ao longo do ano. Então, tem outras várias ações, oficinas, palestras, processos formativos, principalmente de letramento racial, dentro de empresas, né, dentro das escolas. Né? Então, não é só o carnaval. O carnaval é o que mais se vende, porque leva mais de 50 mil pessoas para a rua na sexta-feira de carnaval. Né? Mas é isso, é uma máquina funcionando ao longo do ano inteiro. Né? E a gente quer avançar, a gente quer levar o Ilu para fora do país. As pessoas precisam saber que o Ilu existe. E a Daiane, nessa pesquisa, ela já constatou que não tem ninguém no mundo que faz o que a gente faz, do jeito que a gente faz.
né? Então, fica o convite para você convidá-la também. Nossa, já está convidada. Porque é muito, é isso. Eu estou falando tudo isso porque foi uma escolha política estar com o Ilu. É importante para esse momento dos 10 anos da Núcleo vir junto com essa irmandade. Não vou nem falar parceria, né? Tá. Foi uma escolha de irmandade mesmo. De somar, de falar, eu tenho isso aqui para oferecer para o Ilu, né? E me deram esse espaço. Então, para onde mais a gente pode ir, né? Podem ir para muitos lugares, né? É. Nossa, já foram... A gente estava comentando lá pro Rosewood. Então, tá vendo? Esse foi o nosso último show. Foi muitos agora, lugares. né? Um baile de carnaval. E além desse processo de carnaval, dessa pré-produção que é bem efervescente, tem muita gente querendo o Ilu fazendo show. Casa Natura, né? Fizemos o primeiro do ano na Casa Natura. Fizemos esse do Rosewood, faremos um essa semana no Teatro Gazeta, Ai, que foi a Secretaria de Educação, através da Dre Pirituba. Então, já tem o primeiro do ano, pode te chamar. Vai ser o primeiro carnaval de 2020, desse carnaval 2024, vai ser no Sesc Vila Mariana. Nossa! Vai ser. Que dia que é? Eu não vou falar o dia, porque vocês têm que entrar nas redes sociais para acompanhar e entraremos. seguir a gente. Nas redes do Ilobá e do Sesc Vila Mariana também. E do Núcleo, da Núcleo Coletivo das Artes também. A gente vai divulgar tudo. Então, é uma provocação para vocês irem atrás. Arrasou. E vai ser lindo. Vai, como sempre, né? Sim, sim. E, além da Núcleo, você tem também um grupo que é Companhia Acolhendo Contos e Diáspora Negra. Exato. É um grupo, é onde me permite ser atriz o tempo todo, né? Porque já tem a última produção que eu estive como atriz mesmo foi 2019, né? 2019 foi o último ano antes da pandemia, né, gente? Foi. Então, outras produções, para além dessa companhia que eu fundei junto com o Jefferson e estou como atriz, o último projeto foi Banzo e os Filhos dos Antigos, que é um projeto maravilhoso, que pesquisamos cantos de tradição banto de Minas Gerais, que é uma manifestação da época da exploração de diamante na região de São João da Chapada, Milho Verde. São escravizados banto, né, da região da África Central, que foram trazidos. Então, tem essas memórias, que chama Vissungo. Então, fiz parte desse projeto. A gente fez uma troca super interessante. Fomos para o Alabama, para o sul dos Estados Unidos, fazer uma troca com os cantos de trabalho de lá também. Nossa. Então, fiquei um mês lá no Alabama, passando por várias cidades. A residência foi em Birmingham, mas a gente foi para Marion, outras cidades ao redor, assim, também, para fazer essa troca. E você percebeu alguma semelhança desses cantos? Tem na rítmica, tem na vibração, porque a gente aprende a cantar aqui no Brasil o que é colocado na caixa canto e música, a gente é um formato europeu, né? A métrica, a escala musical, né? Quando você vai para polirritmia africana, o canto é pela vibração, muitas vezes, né? Então, lá é muito marcante, tem o elemento do que marca o som. Aqui a gente tem o tambor, né? E em muitos lugares, por conta do tráfico negreiro mesmo, o tambor foi proibido nos Estados Unidos, a entrada do tambor. Então, a marcação para eles se dá de uma outra forma, né? Então, a palma é muito forte, a coisa de você ter sempre um bastão no chão, fazendo a marcação, que seria uma marcação que substituiria o que marca o ritmo, que pra gente é o tambor, que é muito forte, né? Então, e o canto, né? E como a vibração da prega vocal ressoa, faz a ressonância na caixa, que é o corpo mesmo, cabeça, peito, né? E é pela vibração, a referência é a vibração. E os cantos, em maioria das vezes, responsorial. Né? Aquela coisa que a gente conhece europeizado como corifeu, né? Principalmente no teatro. Então, é pergunta e resposta. Né? Essa é uma similaridade. Gente, né? E os temas, né? Muitas vezes os temas, porque também. Lá é muito work songs e spiritual songs. Né? E os temas é sempre em torno de um cotidiano ou de um banzo.
né? O banzo é aquela memória, né? Essa energia o banzo, eu falo que o banzo contemporâneo é muitas vezes a falta, né? Essa busca que muitas vezes os brasileiros têm por algo que tentando recompor a própria essência, né? Algo que que foi retirado, que foi perdido. Então, é uma busca constante. Então, já tem esse banzo aí, até quando é uma identificação, né? Quando a gente cruza com a cultura africana, o que se identifica e que a gente quer sugar, pelo menos na minha experiência, é assim. Quando eu cruzo com africanos, é uma presença... é a África aqui. Claro. Não dá, assim, é óbvio que não dá para romantizar, porque as pessoas que estão aqui também foram colonizadas. Né? E muitas vezes se identificam e reconhecem a cultura africana a partir da falta que a gente sente, né? Se dá consciência do que é ser África aqui na diáspora, né? Então, tem esse banzo, né? Voltando ali para essa relação que você perguntou. Então, eu fiz parte desse projeto, Banzo e os Filhos Antigos. E uma outra que é completamente diferente, que chama Vidas Medíocres e Almas Líricas, que eram textos do Chekhov, e eu fazia uma aristocrata russa. Eu me permiti fazer isso. Falei, não, uma mulher negra precisa fazer a Lilba. E fiz. Então, foram os 2 últimos projetos que eu estava envolvida como produtora, que agora é inevitável, né? Tudo que eu tô como produtora também, não só como atriz ou como performer, mas... também esses 2 últimos que eu estive em cena, mas é a Companhia Colhendo Contos que me permite estar como atriz. Então, a gente tem um projeto, a gente existe desde 2016. A base sou eu, Jefferson Brito e Didi Carvalho, como musicista, percussionista, mas os nossos projetos abarcam outras pessoas. Então, a gente sempre... que projeto a gente vai fazer? A gente está agora em processo de montagem do Barulho de Todas as Noites. Essa história, ela nasceu por uma entrevista que processo de pandemia, a gente começou a fazer entrevistas online com os nossos parceiros africanos. E aí tem o Shambu Iweto, que é um multiartista, performer, artista plástico da República Democrática do Congo, que contou pra gente histórias da família dele. E a gente costurou essas histórias junto com ele e criamos essa história, O Barulho de Todas as Noites. Nasceu como conto e agora ele está transformado em dramaturgia. Então, a gente convida outras pessoas para compor esse elenco. Aí vocês vão considerar que é baseado em fatos reais, que é biográfico, que é autoficção? É inspirado, porque é uma característica, muitas vezes, das narrativas africanas. As narrativas, histórias africanas, a gente começa a Companhia Colhendo Contos com contos africanos. Só que a gente começa com contos a partir de livros. A gente começa a ter um incômodo porque os livros eram sempre de autores brancos, ilustração de pessoas brancas, contando contos tradicionais africanos. E aí a gente se depara com pessoas que ficaram meses na África, ouviram histórias, voltaram e publicaram. Então, a gente começou a gerar um incômodo isso. Porque o que a gente devolve para a África? O que essas pessoas devolvem para a África? Não devolvem. Né? Não devolvem, muito pelo contrário, ainda lucram. Né? Editoras lucram. Né? Hoje a gente tem um espectro muito maior de pessoas pretas escrevendo e até africanos publicando aqui. Mas a gente quer romper com isso. Então, se as pessoas estão aqui, vamos pegar essas histórias. Tem aquela frase, né? Nada sobre nós sem nós. Sem nós, exatamente. Né? Incrível. Premissa, essa frase. É isso, né? Gente. Então, a gente toma muito cuidado, inclusive, Thaís. Porque africanos nascidos na diáspora, a gente também tem que tomar cuidado com a apropriação. Tem que tomar muito cuidado. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Tem que estar... Então, sempre que a gente tem condições de ter essas pessoas por perto, elas protagonizando também, então, para a gente é super importante. Né? Então, na ficha técnica, enquanto contos, que a gente já fez ele em conto, Shambu está em cena com a gente, também como coautor, e agora na dramaturgia ele está como consultor e deve entrar em cena em algum momento também. Gente. Né? Então, é o que me permite ser atriz. Né? Entendi. Pesquisadora. Além de produtora. Além de produtora. Que é pensado para as infâncias, né? Infâncias de 0 a 100 anos, eu falo. Né? O que a gente cria. Mas é pensado para um público que, quando a gente criou a companhia... Eu dava aula na Fundação Julita, dei aula lá por 8 anos de teatro, que é no extremo sul de São Paulo, e Jefferson no SEDECA.
como professor de balé, formador. Didi também, ainda está. Tem um bloco Eureka, que ela que coordena lá o trabalho também, com as crianças da periferia, ali, Sapopemba. Então, a gente sempre se encontrava... A gente nasceu no samba. Sempre se encontrava no samba, já assim, daquele jeito alegre, feliz de se rever, porque a gente saiu da mesma escola, eu e Jefferson. A gente se formou na São Judas, nos conhecemos na universidade. Encontrava no samba, vamos fazer alguma coisa, vamos. Né? E fizemos a Companhia Colhendo Contos, dessa conversa mesmo no samba, de como é que tá? As crianças, não tem referência, não tem gente preta dando aula, não tem gente preta contando outras narrativas. Vamos criar. E criamos. Nossa. Desde 2016, aí estamos indo para esse trabalho lindo. Além de outros trabalhos que a gente tem também, né? Criação, oficina de instrumentos musicais, leitura interativa, em que a gente acolhe todo o público para ler junto com a gente, e todo mundo lê o que consegue enxergar. Tem criança que não é alfabetizada e fala das imagens, fala das cores. Então, a gente acolhe e conduz o público para que todo mundo tenha paciência. Porque quem é alfabetizado, muitas vezes, não tem paciência de esperar a criança de 3 anos, 4 anos, identificar a cor e o elemento que ela está vendo. Mas a gente tem todo um trabalho lúdico e visual para a gente contornar e prender ali a atenção de todo mundo. É muito bonito. E tem a Arca de Ébano, que é dramaturgia do Saloma Salomão, que é um grande parceiro da companhia e é o meu cliente, e eu sou a produtora de alguns projetos dele. Acabamos de lançar no Sesc Vila Mariana o 10º álbum dele, Ancestres de Primavera, em que eu sou a produtora desse show. E sou também coro na voz. Então, eu divido o palco Artista ali. Inclusive com a minha professora de canto, Estela Paixão. É uma honra, né, para mim. Estela e Heloísa Paixão são 2 grandes vozes que estão aí na cena, trabalham com muitas pessoas, formam e cuidam da saúde vocal de muitas pessoas. Então, eu sou acolhida ali tecnicamente por elas também. E Saloma com né, um griot, né? Ele é um griot que ele influencia artisticamente toda essa nova geração de artistas pretos, né? Em que da minha faixa etária, pelo menos, né? Os meus contemporâneos, ele influencia muitos grupos e contribui, enfim. Agora tivemos a participação no show de 3 grandes artistas, 2 que são contemporâneos, Maurício Paz e Alan Abadia, instrumentistas, multi-instrumentistas, técnicos maravilhosos, que são da nova geração, e Fabiana Cosa, incrível. Né, que está sendo orientada no doutorado pelo Saloma, por exemplo. Olha. Entendeu? Então, a gente vai se cruzando em vários aspectos, em vários campos, né? Porque é isso, a gente faz um monte de coisa. Então, Saloma ali, divido o palco com ele, mas também sou produtora. E ele também esteve com a gente nesse projeto dos Estados Unidos, como convidado. Então, foi um momento muito importante de aproximação. E cada momento com Saloma Salomão pelo menos, eu falo que são aulas. É muito honroso, assim, muito importante estar com ele, que eu sempre aprendo. Qualquer conversa, mesmo que seja uma ligação para falar do formulário DECAD que precisa assinar, sempre vem um ensinamento. Então, para mim, é muito importante, assim, nesses 10 anos de composição da Núcleo, eu tenho trocado com pessoas muito importantes. É bem relevante para mim. Já assim. Quero convidar todo mundo para dar entrevista. Sim, tem uma lista boa aí, viu? Ô, Rita, a gente já está chegando no final. Gente! Pois é, não vai dar pra gente falar sobre tudo que eu gostaria, mas você já está convidada para o meu outro podcast, que se chama As Minas Gerais. Olha só! Que eu só converso com mulheres, então aí a gente pode se aprofundar em tudo isso que você faz. Eu queria não finalizar aqui sem antes falar de outros projetos. Sim, eu queria que você falasse do SATED também. Tá. Então, mas tem o Africance, que é uma parceria com o Herme Panzo, um artista de Angola, que chega aqui em 2017 e a gente não se larga nunca mais. Então, tem esse projeto. Ano passado eu fiz um grande evento, foi o Dia da África, e esse ano eu quero fazer de novo. Então, protagonismo total de pessoas africanas, de brasileiros, só tinha eu e minha equipe mesmo. Mas técnicos de som, de áudio, de luz, os expositores, de alimentos, de vestimentas, de empreendedorismo, sempre protagonismo dos africanos. Então, quero fazer esse ano de novo. E
Tinha muita outra coisa. Eu nem vou falar... o Bando... O Bando? Será que era esse que você ia falar? Bando Macuas? Isso. Bando Macuas eu ia deixar pro finalzinho, mas vou falar agora. Que é direção de Débora Marçal, uma companhia também que nasceu há 4, 5 anos. A gente tá há quantos anos da pandemia? Foi 2020, né? Foi 2019 que nasceu Macuas, Bando Macuas Cia Cênica, que são mulheres pretas plurais. Dança, teatro, em que a gente está montando o espetáculo Anunciação, estamos fomentadas pelo Fomento à Dança, e a gente está criando um espetáculo, Anunciação, que ele tem como base a Congada. Então, todo o universo de Minas. A gente está olhando para Minas. Então, não vou falar mais. Aí você convida a gente vem falar. A gente traz a Débora Marçal, que é a diretora. Perfeito. E aí a gente expõe aqui para você. Tá. E Samba Sampa, que é um projeto com Maitê Freitas, uma grande artista, que ela é atriz, jornalista, ela tem uma editora que chama Oralituras, tem publicado muito mulheres negras, mulheres trans. E isso é importante. tem esse projeto que ela criou, o Samba Sampa, que são mulheres no samba. Né? Então, a gente já vem aí, terceiro ano, né, para homenagear uma grande figura das vivas, né, para lançar à luz. O último, esse ano, foi Leci Brandão. Né? Então, a gente vai preparar alguma coisa. Tem uns nomes aí na manga, mas não posso falar ainda. Mas é isso, também expor o protagonismo das mulheres no samba. E, além dessa parte artística, pensar como a gente cria mecanismos para conscientizar e encontrar com essas mulheres possibilidades de viver do samba. Porque é um ambiente muito precarizado em geral, não só para mulheres. Mas tocar na noite paga-se muito pouco. Né? Então, como é que também a gente estabelece relações de trabalho respeitosas e essa conscientização, como que a gente cria coletivamente com essas mulheres, né? Veja se faltou algum aí. Faltou, com certeza. Mas... Falei no comecinho para você, acho que a gente não falou, acho que não estava ligado à câmera, te falei do Lumumba Afro-Indígena, né, que é um artista plástico, que a gente, em 2020, eu falo que esse é um dos mais grandiosos, porque a gente foi capa de vários jornais, de revistas técnicas de arquitetura. Uau. A gente entrega um monumento para a cidade de São Paulo, que é em homenagem ao Tebas, Joaquim Pinto de Oliveira. Foi a minha primeira experiência em produzir um monumento, né? Então, tá lá, na Praça Clóvis Bevilacqua, e o Tebas apontando para Sé, que é um dos trabalhos que ele fez, que concedeu a alforria dele, e aí de costas para a Igreja do Carmo, que é uma igreja que ele fez a fachada, né? O Tebas, né? Um homem que viveu no século XVIII e viveu muito para um homem escravizado preto, morreu com mais de 80 anos. Né? Então, a gente entrega para a cidade esse presente. Que isso faz parte também desse Instituto Tebas, que eu faço parte de Educação e Cultura, que pensa patrimônio material e imaterial de povos originários de Brasil e de África. Né? Então, tem esse projeto. Acho que falei do Lumumba, falei da companhia, falei da Samba Sampa. Espero não estar esquecendo ninguém. Eu acho que... Mas aí, meu último... O que tem muito tomado minha energia também, o que eu tenho dividido minha energia, é o Sindicato dos Artistas e Técnicos, que atualmente eu sou presidenta. Fico até o final de 2025 para garantir, porque na pandemia, principalmente, eu me aproximei muito das políticas culturais, principalmente em função das leis de emergência, né? A Lei Aldir Blanc. Eu fiz parte do grupo daqui de São Paulo, representando a sociedade civil, dentro da secretaria, para a gente definir como seria distribuir esse dinheiro. E eu já vinha de outros movimentos, de ocupação da Funarte, de ajudar, de criar o grupo de articulação política preta dentro da ocupação da Funarte. A gente criou a Ocupação Preta. É um momento em que está nascendo o Aparelho Luzia, que que nos acolheu como QG. Né? Então, as coisas emergem juntas ali. Né? Esse movimento de outras pessoas que estão na cena também. Maitê na dança, Gal Martins já era, mas também se torna uma figura política importante nesse momento. Érica Malunguinho se tornou deputada. Então, eu também, que estou ali nas lutas culturais, agora presidenta do SATED. Então, saíram muitas pessoas, fomentou muita coisa importante ali. Não era nenhuma novidade, porque todo mundo já trabalhava, né, nas políticas culturais, e ali a gente
sela ali, a gente alafia, né? Então, tô no SATED hoje, num período muito curto, para fazer uma gestão de 4 anos em 2, porque os 2 primeiros anos foram conturbadíssimos, mas é a tentativa de contribuir para algo que é legal, algo que é direito dos trabalhadores. Eu sou uma trabalhadora da cultura. Se tem uma lei que me protege, que me vale, por que eu não vou fortalecer esse ambiente? Tá muito a figura do sindical, da instituição sindical, ela está demonizada. Eu costumo dizer, principalmente por conta da reforma trabalhista e por conta Nossa, eu vou falar uma coisa super polêmica. Da coisa da economia criativa, que, em certa medida, não coloca as pessoas... Não coloca a consciência de que as pessoas são trabalhadoras da cultura. Entendeu? Há muita ilusão. A imagem, a venda da imagem faz com que a pessoa se perca e o capitalismo atravessa isso de uma forma muito cruel. Sabe? Tem que ter muito cuidado quando se fala de economia criativa, né? Então, porque distancia as pessoas da consciência de classe. Pode ser também. Eu tenho que ter muito cuidado para falar sobre isso. Então, eu preciso que o influenciador ele tenha consciência que ele é trabalhador da cultura. Entendeu? Tem uma marca patrocinando ele, mas ele é um trabalhador da cultura. Entendeu? O influencer, Enfim, essas várias novas... principalmente essas novas profissões. Os profissionais do audiovisual. Sim. Né? Os streamings entram no Brasil, agora é uma denúncia mesmo. Os streamings entram no Brasil fazendo o que querem. Trabalhando, as produtoras, assim, fechando os olhos para a lei que protege o trabalhador, tirando o emprego, colocando pessoas midiáticas que já têm milhões de seguidores, tirando o emprego de quem estudou para se formar. Super. Né? Então, sempre há uma discussão de que não precisa mais DRT. Precisa sim. Precisa, porque eu ouço até de associações que, imagina, um ator, para mim, é muito mais ágil no set de filmagem. É óbvio, a gente sabe o que fazer, a gente estudou para isso. É óbvio que a gente vai otimizar o tempo. A pessoa que não é ator, não, você tem que ter todo um cuidado, você vai gastar uma diária inteira para a pessoa falar uma frase. É verdade. Ou no enquadramento, ou na hora olha para a câmera, não era para ter olhado. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa da responsabilidade compartilhada para que a profissão do ator, do artista, não seja fadado ao... Número de seguidores. Não ao número de seguidores, mas à extinção. Em curto ou médio a longo prazo. Né? E sem falar também, e tem que falar também dos técnicos. Todos os técnicos em espetáculo, eles estão protegidos, resguardados pelo SATED. A gente acabou de ter um caso de morte de um profissional que tomou uma descarga elétrica num processo de montagem num show nesse final de semana. Meu Deus. Né? Então, qual condição de trabalho essa pessoa estava exposta? Né? Então, a gente precisa ter aí todo um cuidado para dizer que o sindicato é importante, só que um sindicato não se faz sem o interesse dos trabalhadores. Eu preciso ter pessoas interessadas em ser defendidas para a gente brigar e dizer, olha, produtora, você precisa cumprir a lei. Entende? Perfeito. Então, é isso. É um trabalho com pessoas engajadas, dispostas a trabalhar, a reconstruir, escrever uma página diferente para os sindicatos dos artistas e técnicos que já têm mais de 80 anos. Nossa, é isso. Acho parabéns. Bastante coisa, bastante, né? Bastante. A gente teve que acelerar aqui, mas eu queria que você deixasse as suas redes sociais para todo mundo seguir e ver tudo que você faz, para além do que a gente conversou aqui, que ainda tem mais coisa, Tem né? mais coisa. É @RitaTeles. Tá. E Instagram, também Rita Teles no LinkedIn. No eu falo no finado Facebook, tem gente que dá bronca pra mim, dá bronca. Não tô no TikTok ainda, que eu vou ter que contratar alguém pra me ajudar com isso. É muita rede, é muito trabalho, é muita coisa pra fazer e pouco tempo pra mostrar o que tá sendo feito. Então, é isso, né? Reconhecer que precisa dar trabalho para mais um profissional, né? Então, eu também aboli essa coisa de ficar tentando, acumulando função e ficar perdendo muito tempo com coisas que eu não tenho experiência. Então, mais fácil fazer uma parceria com alguém que está perto de mim. Então, tem as redes da Núcleo, @Núcleo Coletivo das Artes.
E tá todo mundo convidado a ir lá, seguir, acompanhar. Eu respondo minhas redes ainda. Então, manda, se tiver dúvidas, perguntas, inbox, pode mandar que eu respondo. @SatedSP, @SambaSampa, @Macuas, Cia Colhendo Contos, @SalomaSalomão, né? Que são as pessoas que a gente caminha junto, @Fricance. Né? Deem uma olhada na página da Núcleo, que dá para ter ideia assim, de todo mundo que tem caminhado junto comigo. Ai, muito obrigada, Rita. Foi Eu maravilhoso. que agradeço. Mas e nos você vai encontraremos adorar mais voltar. vezes. Eba, Tá bom? nossa, vai ser incrível. Muito obrigada. Pessoal, Obrigada. A gente também tá aí nas redes sociais, profissões.ec e Thaís Polimene. Obrigada, Brenda. Obrigada, Igor. Obrigada, Rita. Obrigada, gente. Valeu.